Ted Wilson, um exemplo de apostasia e heresia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. No meu último vídeo nesse canal, a gente falou um pouquinho sobre a situação deprimente atual da divisão sul-americana, a partir de algumas reflexões sobre uma aula, do pastor Alberto Tim para os pastores na nossa divisão, na qual ele demonstrou toda a sua hipocrisia, malícia, maldade, ao tentar pintar o historiador e teólogo adventista George Knight como uma pessoa herética, diabólica, equivocada, e a gente colocou aí alguns pingos nos is em relação a essa discussão. Em algum ponto daquele vídeo eu falei um pouco sobre o Ted Wilson, e coloquei inclusive que o Ted Wilson, que é hoje presidente da Associação Geral, é uma pessoa fanática, perfeccionista, pós-lapsariana, que coloca Ellen White acima da Bíblia, que força essa agenda sobre a Igreja Mundial e etc. E ocorre que muitas pessoas aqui na divisão sul-americana, elas não têm muita informação a respeito dos bastidores dessas coisas e de como que essas coisas funcionam na igreja, essa briga entre diferentes grupos um pouco mais tradicionais, outros um pouco mais liberais, em contextos aí tanto de questões teológicas quanto de questões comportamentais. E inclusive, o Fernando Canali, ele reconhece no Adventismo do sétimo dia pelo menos 4 grupos diferentes, O Adventismo histórico, o Adventismo evangélico, o Adventismo progressista e o Adventismo bíblico, E aí existem as razões aí pelas quais ele diferencia os adventistas nesses 4 grupos e etc. A imensa maioria dos nossos membros da igreja são adventistas ou históricos, que são os mais tradicionais, com essas tendências mais perfeccionistas, etc. Ou são adventistas evangélicos, são pessoas que rejeitam essa ênfase mais tradicional, mais perfeccionista, para um adventismo um pouco mais alinhado ao universo evangélico de uma forma geral, ok? Existe um pequeno grupo de adventistas progressistas, que inclusive o Fernando Canali coloca como sendo um grupo de elite, em grande medida no hemisfério norte, de pessoas que já nasceram na igreja adventista. Em geral eles têm bastante dinheiro e alta educação, e aí eles levam um adventismo mais secularizado, então eles creem na teoria da evolução, eles bebem, eles podem fazer coisas assim que outros adventistas não concordam que se possa fazer, e etc. Mas é um grupo pequeno. E o adventismo bíblico seria o adventismo mais assim da academia, daqueles que realmente se interessam pela teologia num nível um pouco mais profundo. Em geral, esses são os teólogos, mas não somente. Tem membros da igreja, anciãos da igreja, que também fazem parte desse grupo, mas são aquelas mais interessadas nas questões mais profundas de estudo da Bíblia. Então é importante você ter um pouco desse panorama, dessa pluralidade dentro do Adventismo do sétimo dia, para você entender um pouco como que funcionam essas divisões e essas guerras de poder internas dentro da denominação. E o nosso amigo Ted Wilson, em que grupo que ele se identifica, em que grupo ele é identificado e por quê? O Ted Wilson, ele é conectado ao grupo do adventismo histórico, com essas tendências perfeccionistas, com essas tendências legalistas, com essas tendências de colocar Ellen White acima de tudo e todos dentro da igreja, inclusive acima da Bíblia. É como se a própria Bíblia tivesse não apenas assim uma luz menor do que os próprios escritos de Ellen White, mas inclusive tivesse equivocado diante dos escritos de Ellen White. Então, um exemplo básico que inclusive eu dei também no último vídeo, A Bíblia permite que o ser humano coma carne, pelo menos as carnes que não são consideradas imundas lá em Levítico capítulo 11 e etc. Entretanto, a Ellen White, ela advoga um ideal vegetariano, ok? Muitas dessas pessoas
pegam os textos da Ellen White e querem começar a deduzir, inferir, ensinar e concluir que quem come carne está em pecado, que quem come carne é infiel à mensagem adventista, que supostamente tem a sua manifestação mais pura, mais profunda e mais essencial em Ellen White e não na Bíblia, entende? E essas discussões são bastante interessantes. Ocorre que, conquanto o Ted Wilson seja, sim, um representante desse adventismo histórico, perfeccionista, pós-lapsariano e etc., ele, para atingir o poder na instituição máxima do Adventismo do Sétimo Dia, que é a Associação Geral, e se tornar o presidente da Associação Geral, ele naturalmente revela ter habilidades políticas, né, e ser uma pessoa que é capaz de relativizar algumas coisas e tal, para tornar o seu discurso um pouquinho mais palatável, para ele poder ser eleito. E aí, quando ele é eleito, aí que ele revela realmente quem ele é. Que é uma coisa bastante interessante, né? Você, por exemplo, você não tinha tanta coisa produzida a respeito do Ted Wilson no Adventismo antes dele se tornar presidente da Associação Geral. Já se dizia, inclusive, por exemplo, que ele era um cara a favor da publicação de livros na área do perfeccionismo, como por exemplo aquele livro do Jean Zurquet, né, Tocado pelos Nossos Sentimentos, que é uma defesa do pós-lapsarianismo. Existem então, assim, várias dessas indicações na trajetória do Ted Wilson antes dele se tornar presidente da Associação Geral, que já davam os indícios de quem ele viria a se demonstrar estando no cargo. Mas uma vez que ele entra no cargo, aí essas tendências todas se tornam mais visíveis, até porque é natural. Agora ele vai dar o tom do andamento da igreja, e em grande medida essas coisas de reavivamento e reforma serviram como um certo cavalo de Troia dentro do Adventismo para ele introduzir a grande parte aí dessas convicções legalistas, perfeccionistas, pós-lapsarianas, tanto que esse movimento se fortaleceu bastante no Adventismo, né, em função da presidência de Ted Wilson. E como o George Knight é o representante de um adventismo bíblico mais acadêmico, etc., contrário a essa visão perfeccionista, colocar Ellen White acima da Bíblia e etc., é natural que mais cedo ou mais tarde, especialmente com os abusos de poder da parte do presidente da Associação Geral, houvesse um pouco desse embate que contextualiza um pouco do que eu falei no vídeo anterior, quando aí a divisão sul-americana traz o Alberto Tim para agregar força ao lado do Ted Wilson nessa discussão, para tentar satanizar e demonizar o George Knight e etc. Tá entendendo um pouco do contexto? Beleza, maravilha. Entretanto, como eu já falei, o Ted Wilson, para chegar na posição que chegou, ele é um cara político, então ele sabe mascarar um pouco as suas crenças, mas chega no momento chave dele realmente revelar quem ele é que aí você vai perceber aonde é que o cara está conduzindo a igreja, né? E aí existe uma discussão enorme sobre a questão aí da ordenação de mulheres no adventismo, e o Ted Wilson tem sido pessoalmente responsável por uma forte centralização de poder na Associação Geral, contra a qual muitas uniões e divisões no mundo têm se levantado, mas não têm tido força para romper essa força maior do cargo centralizado ali do presidente da Associação Geral. Inclusive, é uma coisa interessante que a divisão sul-americana ela tem um papel importante dentro dessa treta toda, junto também com o pessoal na África. Então, é como se aqui no hemisfério sul tivesse bastante união dentro dessas divisões e bastante delegados para enviar para as sessões da Conferência Geral. E aí existe um pouco dessa coisa, desse pseudo-conservadorismo para servir os propósitos do nosso amigo Ted Wilson, para então as uniões e as divisões lá no hemisfério norte não conseguirem fazer a ordenação de mulheres, etc., tal qual eles gostariam de fazer.
E a gente está bem perto de ter um racha dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em função desse tipo de coisa, e provavelmente é possível que o Ted Wilson vá trabalhar para eleger um próximo presidente da Conferência Geral alinhado a essa questão aqui desse pseudo-conservadorismo bastante fortalecido também pela divisão sul-americana e pelo pessoal africano e etc, ok? É bem importante vocês entenderem um pouco isso que está acontecendo, que é o pano de fundo dessa treta toda aí, beleza? Entretanto, como diz o título aí do meu vídeo, né, eu vou falar que o Ted Wilson ele é um exemplo de apostasia e de heresia. E para isso eu não vou evocar algum ponto assim de discordância dentro do adventismo, por exemplo, em relação ao perfeccionismo. Existem adventistas que são pós-lapsariano perfeccionistas, existem adventistas que são pré-lapsarianos anti-perfeccionistas, ok? Fica claro isso aqui? Mas eu não vou acusar o Ted Wilson de ser um apóstata e um herege, porque ele é perfeccionista. Eu assim creio também, mas não é nesse ponto que eu vou defender a minha ideia. A ideia vai ser defendida com base em algo um pouco mais essencial na teologia adventista, com a qual a maioria dos perfeccionistas ou não perfeccionistas concordam, que tem que ver com o conceito da marca da besta. Nós estamos tendo nos últimos dias, até o último fim de semana, etc., aquilo que a gente chama de concílio outonal, né? Uma reunião anual onde se reúnem aí os representantes das divisões mundiais e tomam alguns votos em relação aí ao andamento da obra. Cada ano tem essa conferência, que é mais ou menos assim para dar uma substituída, para não ter a assembleia da Associação Geral, eles fazem essa reunião menor, que é o concílio outonal. Então a gente teve esse concílio aí há alguns dias atrás, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira. O ápice desse programa foi no último sábado agora, onde o Ted Wilson publicou um sermão, né, que ele pregou, que inclusive se chama God Have a People, né, Deus tem um povo, onde ele fala do adventismo do sétimo dia, na perspectiva dele, em relação aí à nossa mensagem. Ele fala de Apocalipse 14, e quando ele vai mencionando a interpretação dele de Apocalipse 14, ele não consegue evitar de revelar o quanto ele é um apóstata e o quanto ele é um herege. Mas eu não vou ficar só falando para você, eu vou mostrar, dentre tantas frases desse sermão que eu poderia citar para comentar com você a respeito da apostasia e da heresia do Ted Wilson, eu escolhi uma delas, até para a gente também não fazer uma avaliação muito extensa, para você perceber o quão longe Ted Wilson está indo da verdadeira teologia adventista. Dá uma olhadinha no que ele anda dizendo por aí. The seventh-day Sabbath is God's seal and sign of those who love and obey Him. The worship on the first day of the week, or any other day, is the mark of the beast. Entendeu o que esse cara está dizendo? Presta atenção, vou repetir o que ele está dizendo. The seventh-day Sabbath is God's seal and sign of those who love and obey Him. The worship on the first day of the week, or any other day, is the mark of the beast. O sábado do sétimo dia é o selo e sinal de Deus daqueles que o amam e obedecem. A adoração no primeiro dia da semana ou em qualquer outro dia é a marca da besta. Bom, eu deveria ser capaz de terminar o vídeo com o próprio trechinho pregado aí pelo Ted Wilson, e você, adventista do sétimo dia, deveria desligar o vídeo e já ter noção plena e completa do quão apóstata e herética é a afirmação do Ted Wilson. Entretanto, o nível de atenção, o nível de compreensão teológica, às vezes, de alguns membros e líderes da igreja é tão baixo que a gente precisa explicar por que isso aqui é sinônimo de apostasia e heresia, porque alguns podem não entender por eles mesmos. Então, para benefício dessas pessoas, eu passo a explicar
um pouco algumas coisas que são muito básicas, tudo bem? Vamos começar lendo o mandamento do sábado, Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 8 e leremos até o verso 11. E aí a Bíblia diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O texto do mandamento do sábado não fala que o 7º dia é o único dia de adoração. Como se Deus só pudesse, ou pior ainda, só devesse ser adorado no 7º dia, e adorar no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia da semana fosse alguma coisa errada, muito menos a tal da marca da besta, ok? Então, o mandamento do sábado não carrega a implicação que o nosso amigo Ted Wilson está lendo, por isso ele é um apóstata. Ele se apostata da leitura, da compreensão, do entendimento do mandamento do sábado, para inferir que o sábado seria talvez o único dia de adoração, e se você adorar no domingo ou em qualquer outro dia, isso é a marca da besta. Esse já é um primeiro ponto importante de você entender que é absolutamente equivocado da parte da frase infeliz do nosso amigo Ted Wilson. Entretanto, esse não é o único problema desse tipo de ideia. A adoração é um tema importante nessa discussão, naturalmente. Lembra que Jesus vai falar que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é uma questão simplesmente de adorar em um dia, né? Inclusive, no caso daquilo que Jesus prescreve em relação à adoração, o elemento temporal está ausente, para dar lugar a um elemento de qualidade, em verdade e em espírito, né? Ou em espírito e em verdade, tá bom? Então não é verdade simplesmente que a adoração a Deus, mesmo aí em espírito e verdade, ela está circunscrita ao 7º dia da semana, né? O 4º mandamento, ele prega a santificação do sábado, não a adoração a Deus exclusivamente no sábado, e se você fizer uma oração, um louvor, uma atitude de adoração a Deus que não seja em dia de sábado, isso é um erro, um pecado, menos ainda a tal da marca da besta, tá? Naturalmente, se eu fosse um cara mais chato, como alguns de vocês pensam que eu sou, inclusive, eu poderia encrencar com outros elementos aqui do que o Ted Wilson está dizendo, tá? Em relação a um monte de coisas. Mas eu vou passar adiante desses elementos todos que eu poderia criticar, por exemplo, essa coisa de que guardar o domingo ou qualquer outro dia hoje é a marca da besta. Não, isso não é verdade. Inclusive eu vou falar um pouco sobre esse assunto, não para querer dizer que o Ted Wilson pensa assim, tá bom? A gente vai dar o benefício da dúvida para ele, e vamos trabalhar que ele está dizendo que lá no contexto do fim dos tempos, guardar o sábado é o selo de Deus e guardar o domingo ou qualquer outro dia é a marca da besta. Então nós não vamos dizer que ele está dizendo que isso é uma realidade hoje. Isso é uma realidade a se concretizar nos eventos bem finais mesmo antes da volta de Jesus. Seja como for, é importante você, adventista, entender que quem guarda o domingo hoje, quem guarda qualquer outro dia além do sábado hoje, não tem a marca da besta, e inclusive para deixar isso absolutamente claro, eu vou ler aqui Questões sobre Doutrina, páginas 160 e 161, que é a pergunta, quando se receberá a marca da besta, ok?
E aqui os evangélicos fazem uma pergunta à Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizendo assim: ensinam os adventistas em sua literatura oficial que aqueles que adoram no domingo e rejeitam completamente os ensinos adventistas têm o sinal da apostasia ou o sinal da besta? Não ensina a senhora White que aqueles que agora guardam o domingo já possuem a marca da besta? E a resposta da igreja foi a seguinte: nossos pontos de vista doutrinários baseiam-se na Bíblia e não nos escritos da senhora White. Mas desde que seu nome foi introduzido na questão, uma explícita declaração de seu punho deve deixar o assunto bem claro. O que se segue foi escrito em 1899. Ellen White está lá registrado no livro Evangelismo, páginas 234 e 235. E Ellen White escreve o seguinte: ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católico-romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado, o sábado espúrio, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e da sua imagem, então será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Eu poderia ler o restante aqui, não vou ler, porque eu não quero acusar o Ted Wilson de ensinar que as pessoas que guardam o domingo agora ou qualquer outro dia já têm a marca da besta, tá? Só estou alertando aos adventistas para que entendam que isso não é verdade. Quem guardar o domingo depois do decreto dominical, aí sim vai receber a marca da besta, ok? Mas isso não acontece antes que essa imposição da lei dominical, universal, dentro da visão tradicional adventista, aconteça na realidade. Então, ninguém que guarda o domingo e rejeita a guarda do sábado hoje já está com a marca da besta. Ok, pessoal? Maravilha. Entretanto, existe um elemento extremamente problemático na fala do nosso amigo Ted Wilson, que precisa ser explicitado, que precisa ser escrutinado e que você precisaria ter prestado atenção independentemente de eu trazer o assunto à baila ou não. Ele diz assim: a adoração no primeiro dia da semana ou em qualquer outro dia é a marca da besta. E nesse ponto, Ted Wilson revela ser um apóstata e um herege, porque em nenhum lugar da teologia adventista, seja no Espírito de Profecia, na Bíblia, ou mesmo entre os nossos teólogos sérios, existe a ideia de que guardar qualquer dia da semana é a marca da besta. Inclusive, é o contrário, né? Tanto Ellen White quanto os adventistas que mantêm a posição tradicional da igreja, eles acreditam que a marca da besta é exatamente a guarda do domingo, porque é exatamente a marca que contrapõe a autoridade divina lá nos 10 mandamentos a autoridade da Igreja Católica, da besta, que aí substitui a guarda do sétimo dia pela guarda do primeiro dia. Então, o sétimo dia, o selo de Deus, o primeiro dia, a marca da besta. Dentro desse entendimento, onde o adventismo lê Daniel e Apocalipse de forma historicista e enxerga no catolicismo romano e nas suas filhas, vamos pensar assim, a grande Babilônia, a mãe e as filhas estão ali bêbadas com os ensinamentos do catolicismo romano, em grande medida, o quê? A imortalidade da alma e a guarda do domingo. Não é a guarda de qualquer dia, até porque o catolicismo, por exemplo, se ele é a besta, ele manda guardar o domingo, ele não manda guardar qualquer dia. Então, a imposição, por exemplo, de uma adoração em qualquer dia que não seja, por exemplo, o primeiro dia, não é a marca da besta, porque a marca da besta é a imposição da adoração falsa lá no primeiro dia da semana.
Não existe na teologia adventista essa ideia de que a adoração, por exemplo, não no domingo, vamos pensar que alguma igreja aí diga que tem que guardar a sexta-feira, quinta, quarta, segunda, terça, etc. Isso não é a marca da besta dentro da visão tradicional adventista. Por isso que eu disse para vocês que eu iria expor a apostasia e a heresia do Ted Wilson, não com base numa discussão de perfeccionismo, por exemplo, onde a igreja realmente é mais dividida, mas em relação a algo que é básico. A igreja adventista não ensina que você guardar qualquer dia é a marca da besta, você guardar o domingo é a marca da besta, e isso só depois da lei dominical global, inclusive concomitante aí a uma chuva serôdia, ao alto clamor, onde as pessoas vão entender que elas têm que guardar o sábado e não podem guardar o domingo, porque esse é o sinal da autoridade da besta, do inimigo de Deus, e está desobedecendo a Deus para obedecer à autoridade humana. Isso ainda não é realidade hoje, as pessoas ainda não têm essa consciência hoje, ok? Por isso ninguém tem a marca da besta hoje. Você pode dizer que tem quem está guardando o primeiro dia da semana hoje, ou qualquer outro dia, já está se preparando para quando isso acontecer no futuro, lá aceitar a besta e a marca da besta. Ok, isso pode ser ensinado, mas você não pode dizer que a guarda de qualquer dia da semana é a marca da besta, porque essa não é a teologia adventista. E aí você poderia agora conversar comigo e perguntar algumas coisas. Ezequiel, mas isso realmente é uma coisa assim muito importante? Vale a pena a gente pegar uma frase do sermão, pegar um pontinho onde a pessoa está errada e fazer um cavalo de batalha e dizer que ele é um apóstata e um herege? A gente não está fazendo assim, tipo, tempestade em copo d'água. Ele cometeu um erro, ok? Não vamos defender o erro dele, mas você está errando muito mais aí, expondo ele, a igreja, etc, etc, etc. É muito interessante a psicologia da religião por detrás desse tipo de postura. Primeiro, que existe a imposição de um politicamente correto, né? Que se fosse imposto desde a época da Reforma, nós nem teríamos Reforma Protestante, porque você vai pegar os errinhos do Papa, é um errinho aqui, um errinho ali, e vai fazer um cavalo de batalha e uma tempestade em copo d'água? Não vai, né? Então já acabamos com a Reforma Protestante, né? O Adventismo já nem existe na face da Terra se esse espírito fosse o correto, o verdadeiro, aquele que realmente deveria ser seguido. Mas um outro ponto importante de vocês entenderem é que, conquanto essa ideia pareça ser pequena, ela inclui a apostasia, a rejeição e a heresia de um ponto fundamental da fé adventista. Você dizer que guardar qualquer dia é a marca da besta é absolutamente diferente de você dizer que guardar o domingo é a marca da besta. E quando você fala que é guardar o domingo é o sinal da autoridade de Roma, da Igreja de Roma, que, visto aí de forma historicista o livro de Daniel e Apocalipse, a gente entende que é o poder do chifre pequeno em Daniel 7, do chifre pequeno em Daniel 8, do rei do norte em Daniel 11, da besta de Apocalipse 13, pelo menos da primeira besta, da prostituta sentada sobre a besta lá em Apocalipse 17, e aí lá vestida de púrpura escarlate, você vai ver lá no Vaticano, adornada de ouro, né? É ouro para todo lado, bispo e cardeal, uns de escarlata, outros de púrpura. Então veja bem, não é uma coisa assim qualquer. É o anticristo sentado no trono de Deus, querendo fazer parecer que ele é Deus, lá em 2 Tessalonicenses. Então essas imagens todas, os católicos podem discordar da gente que se aplica ao catolicismo, e a gente pode discutir. Mas nós, adventistas fiéis, tradicionais, de acordo com a nossa mensagem, cremos que essa mensagem é inegociável. Agora você começa a dizer, por exemplo, que guardar qualquer dia é a marca da besta, não é só mais guardar o domingo, pronto, o catolicismo já não é mais a besta, porque o catolicismo não manda guardar qualquer dia. O catolicismo manda guardar o domingo, que substituiu o sábado e etc. Ok? Então não é você mexer numa coisa pequena. A frase dele é uma frase curtinha, concordo. Mas nessa frase curtinha está o engano, a apostasia e a heresia, e não é da parte do Ezequiel Gomes, que está cheio de mágoa e ódio no coração, segundo alguns dizem de vez em quando. É da parte do presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Vocês entendem a importância do que está aqui sendo colocado? Não é uma questão pequena, ela pode parecer pequena para quem é desatento, para quem quer justificar o presidente da igreja nos seus erros e nos seus enganos, mas então vamos fazer a mesma coisa com o Papa. O Papa só tem alguns poucos errinhos, ele é o comandante da igreja, tá tudo certo, não vamos falar nada não. É isso que vocês querem fazer? Se não for esse o caso, vocês podem dizer que o Papa do catolicismo romano é o anticristo. Eu posso dizer que o Papa do Adventismo do Sétimo Dia, no caso, o pastor Ted Wilson, é um apóstata e um herege. E quem é que vai provar o contrário?